Fala, Vitrais! Estamos começando mais um Vitral Podcast. Hoje a gente está recebendo a Nanda e a... Maíra. Maiara. Isso, tão difícil. Maraísa. Marília. Tudo mais. Por aí Simone, Simária. Marília. É um duo, né? Aí fica assim. É do Origem Instituto, é isso mesmo? É isso aí. Muito. Quem vai começar? E antes da gente começar, né, a troca de ideia, tem muita coisa pra gente falar aí, mas a gente tem alguns recados, né? Vamos pro recado, daqui a pouco a gente volta a vocês. Exatamente. Fechou. Seguinte, a gente quer falar aqui hoje da nossa parceira, a Dotline, que é uma agência de marketing. A Dotline é uma agência de marketing digital e também físico. Se você quer aí promover a sua marca, promover você como marca pessoal também, você quer colocar outdoor pela cidade aí, eles fazem esse trabalho também, desde o trabalho de design até a impressão e a instalação lá no lugar. Você quer trabalhar aí também com o seu marketing digital, fazer site, trabalhar no seu Instagram, tudo isso você pode conseguir através da Dotline, entrando em contato com eles. Tem aí um QR Code na tela, fala com eles que você foi até eles através do Vitral, que isso ajuda muito a gente. Então, a Dotline é uma empresa que está há muitos anos no mercado, há mais de 15 anos no mercado, então você pode ter a confiança que você vai receber um serviço de qualidade e vai estar trabalhando com pessoas de confiança e que apoiam essa causa tão importante que é a arte e a cultura alternativa, né? E tudo isso que a gente promove aqui. Então é isso. É nóis, galera. O que mais? E mais um recado, você pode nos apoiar sendo um vitralista. Você pode participar aí da nossa comunidade com planos a partir de R$15. E aí você vai participar, né, de alguns... Você vai estar apoiando a gente, primeiramente, aí, assim, essa causa. E você tem alguns benefícios. Você participa de sorteios, de alguns brindes que a gente traz aos convidados. Vocês trouxeram alguma coisa pra gente? Algum presente? Só intimou na cara. Esse celular aqui, deixa eu pegar esse celular aqui. Essa caneca. Uma caneca aqui super pra vocês. Fizemos pro Vitral. Mas tem convidado que traz presentinho. Olha como é que ele é sem educação. Então, e aí esses convidados, esses presentinhos, a gente sorteia aí também pros vitralistas. Você tem descontos nos nossos eventos, enfim, várias vantagens aí. E você também pode nos apoiar o Vitral de maneira pontual aí, né? Se você não quiser ser um assinante ou não puder ser um assinante, você pode fazer aí um Pix de qualquer valor também pro QR Code que a gente bota na tela e tem nas inscrições também. E a gente sempre lembra você de usar nossos links da Amazon, Shopee, Magalu, qualquer dessas lojas aí que você for comprar, use nosso link que a gente ganha uma comissãozinha. É isso, vamos para as convidadas. Sim, senhoras. Maiara e Maraísa. E aí, gente, como é que vocês estão? Que bom receber vocês aqui. É muito legal tê-las aqui. Instituto Origem. Tem muita coisa para falar, né? Mas queria que a gente começasse falando um pouco da história de vocês, para depois a gente chegar nesse lugar, desse trabalho hoje que é o Instituto Origem. Vocês são artistas também, né? Além de... como é que eu posso dizer assim? Empreendedoras sociais, talvez, né? Dá para dizer assim, né? Como é que vocês chegaram nisso? Como é que vocês se conheceram e tal? Tira para o ímpar, né? Pra ver quem começa. Eles fazem jockey. E aí, quem começa? Pode ir lá. Então tá, né? Eu sou a Nanda Santana, sou psicóloga. Prima Santana? do Bruno. Minha prima do Bruno. Minha prima. Eu tô em família. Um abraço pro tio. E o Luan, né, também. Também. E o Léo. E o Léo. Né? Só gente fina. Só gente boa. Eu sou a única pequena. Isso, é verdade. Mas eu sou psicóloga, sou atriz, sou fundadora e coordenadora do Origem Instituto. E arteira aí, né, na vida. Faz uns negócios, né, canta umas músicas, escreve uns negócios. Opa, né? coisa boa. Conta história. Conta a história, né, uma grande contadora de histórias eu sou, né, Sim. então, tô brincando. Sim. Vai lá. Meu nome é Maíra Oliveira Santana, prima do Perfeito. Tá brincando. Maíra Oliveira. É muito engraçado porque a nossa descrição é bem parecida, assim. Uhum. Ctrl-C, Ctrl-V. Sim, Atriz, arteira, legal. coordenadora do Instituto. Isso, verdade. fundadora. É quase um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas foi muito nessas identificações, assim, que surgiu e que fez que a gente estivesse aqui hoje. Eu, desde pequena, vim de família, assim,
no berço cristão, né? Que é o berço que tem Isso, os berço personagens, evangélico. os personagens da Tem uma Bíblia. cruz, né? Os versículos escritos. Sim, assim, perfeito. Salmo 23 do lado. E a minha família sempre foi muito envolvida com a música, assim. Meu avô era compositor, gravou LP junto com minha avó. É mesmo, seu avô gravou? Sim. Fala mais próximo pra gente ouvir legal, por favor. E aí... Seu avô gravou LP, legal. Sim, de alguma forma a arte passou pela minha vida, assim. E aí tudo que tinha a ver um pouco com a arte eu gostava de estar. Então, a dança ali na igreja, essas coisas. Sim. E aí, um período da minha vida eu passei por um projeto social também, que era o Plug Minas, Valores de Minas. Ah, legal. Legal demais. Que trabalhavam com arte, assim, era uma escola de arte. Em que ano você fez Plug Minas? 2013, eu fiz 3 anos, eu tava lá do lado, eu tava no Senai em 2013. Sério? Pô, Tá fazendo o quê? aquele dia lá. Fiz design gráfico. Ah, Que legal. 2013, 14 e 15, assim, fiquei 3 anos lá. É isso mesmo? Não, 2013. E aí, nesse encontro, assim, com a arte, assim, de forma mais prática, num estudo maior, assim, eu me apaixonei. E foi aí que eu conheci o teatro. Já tinha um envolvimento com a música, gostava muito. Fui pra lá pra fazer música, mas lá você experimenta várias coisas pra você escolher o que você queria. Tem circo e tal. Sim, circo. E aí, quando eu fiz o teatro, eu falei, caraca, que coisa legal, interessante. E aí, a partir disso, comecei a me envolver com teatro, formei um coletivo, apresentei em alguns lugares, assim. E aí... Coletivo é bom. É coletivo, a gente gosta, né? Gosta de um coletivo. Não tem jeito. E aí, entrei na faculdade, assim, ficava muito na dúvida do que eu iria fazer, tava artes cênicas, história, tinha conseguido passar no UFOP e tal, e tava quase indo pra história. Ai, mas Deus sabe os caminhos, assim. E aí, fui pra psicologia, na PUC, assim. Aí, entrei bolsista, psicologia na PUC, meio perdida, assim, que era um lugar que não tinha muitas pessoas como eu, nos vários sentidos, em relação à fé, em relação à identificação de uma mulher preta, em relação a várias questões, e, de repente, encontro Nandinha lá na PUC Minas. Hello. Bolsista também, a gente tinha partilhado de muitas coisas, de identificação. Espera, no curso de psicologia? De psicologia. Então vocês se conheceram no curso de psicologia e depois estudaram teatro também junto? Não, a gente não estudou teatro juntas. Só separadas. Eu já tinha estudado teatro. Não, eu falava que eu não gostava de teatro, não. Falava nem estranho. Ela não era gosto. hater do teatro, acredita? Coitada. O jogo virou. E aí a gente se conheceu na faculdade. Sei lá, conversando com pouco tempo, falando, nossa, o estilo musical e muitas das coisas que a gente apreciava junto, assim. E aí a gente conversava, passou uma tarde toda conversando. Aí teve uma galera que falava assim, não, quanto tempo vocês conhecem? A gente, uns 4 anos e tal. Aí a gente, não, brincadeira, a gente conheceu, tipo, hoje à tarde. E aí isso foi uma conexão muito, muito legal, assim. E por estar nesse espaço que tinha pessoas que a gente não tinha muito uma identificação. E aí, a partir disso, a gente se conheceu. E todas as nossas atuações dentro da faculdade foi muito voltado para projetos sociais, assim. E o principal, que foi muito... Eu acho que teve uma importância muito grande na nossa vida, que foi quando a gente fez um estágio no Criança Esperança, que era no aglomerado da Serra. E aí eu lembro que a gente se mandou, a gente se conhecia e falou, nossa, sua cara, esse estágio aqui, escreve lá. A gente mandou junto, assim. E nós duas escrevemos e a gente passou. E foi um espaço que abriu muito a nossa perspectiva para muita coisa, tanto para o social quanto da arte. É um projeto que, no aglomerado da Serra, o aglomerado da Serra tem uma efervescência cultural linda, gigantesca, tem muita gente produzindo coisas muito legais lá. E que traz a possibilidade de acesso de pessoas que talvez não teriam acesso, assim. E aí foi a união, a gente falou, pô, a gente precisa fazer isso pra vida. Foi lindo, assim, a experiência que a gente teve lá. E a partir daí que a Nandinha também, a gente recebia muitos ingressos de teatro e tal. A gente levava muito, assim, as crianças e adolescentes pro teatro. Porque tinha cortesia, né? E aí a gente era estagiário, né? E aí o estagiário fazia de tudo. Inclusive levar os meninos, e a gente adorava. Amava. E aí eu comecei no teatro e falava assim,
Uai, Uai. tô Nossa, gostando bom, desse hein? negócio. Eu queria gostar disso, mas é legal. Mas aí, o meu encontro com a arte foi muito assim, foi mais velho, assim, não foi, assim, desde criança, minha família, assim, a minha família, por parte de pai, tem muitos músicos, mas eu nunca fui muito envolvida, assim, não, e tal, cantava mais ou menos desafinado, né, e tal. Cantava. Canta até hoje desafinado, né? Desafinado até hoje. Não era isso. Tô zoando. Mas aí a gente... Aí nesse encontro, assim, né? Lá no Criança Esperança mesmo, foi que a arte foi me tocando num outro lugar, assim. E eu vendo que isso me salvava, assim, um pouco da realidade, sabe? Então, foi muito legal esse período. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar teatro. Então, eu fiz teatro na PUC, que eu tentava conciliar. Eu tinha um pouquinho de bolsa lá, né? Porque lá é pago, né? Porque eu era estudante da graduação. E aí, eu fiz o profissionalizante lá. E concluí, é uma loucura, né? Concluí na pandemia, online, tipo assim. Mas aí nós chegando, né? A gente rodeando aqui pra chegar a origem também agora, assim. Sim. E aí, nessa conexão, a gente foi pra um congresso do Nici, lá em São Paulo. Ah, é? Fomos. Como é que chama mesmo? Encontrarte. Encontrarte, eu sempre quis participar. Foi sensacional. Fantástico. Legal. Nunca foi? Não. Toma. Foi na Faz edição inveja. de 10 anos, assim, tava a Fernanda Montenegro A gente lá. teve aula com a Marisa Hort, com a Denise Fraga, foi muito massa. Legal. Foi sensacional. E aí, muito nisso, a gente já estava no Criança Esperança, já tinha esse contato com a arte e tudo mais. E aí a gente foi nesse congresso, eu lembro que foi uma imersão. Lá uma semana, você estudando, eu fiz teatro musical lá, a Ananda fez teatro. E aí a gente estava num momento lá, e aí a gente, assim, viajando, eu falei, nossa, eu tive um sonho, um negócio, a Ananda eu também senti um negócio, assim, sei lá, eu acho que a gente me veio uma imagem, tipo, de uma escola de arte, assim, de um projeto, alguma coisa nesse sentido. E a gente falou, nossa, eu tive algo muito parecido com isso. E isso guardou, assim. E aí, depois de um tempo, a gente foi pelas direções da vida, assim, para uma comunidade de fé no bairro Vereda, em Ribeirão das Neves. E aí, quando a gente chegou lá, ouvindo a demanda também da população, conhecendo, envolvendo com o pessoal lá, a gente viu que lá era um território muito potente para a gente desenvolver aquilo que a gente tinha sonhado lá um tempo atrás para desenvolver naquele lugar, assim. E só contextualizando um pouco, assim, né? Porque quando a gente fala Neves, né? Tem todo um estigma, assim, né? Com a cidade. Para quem tá ouvindo e não é aqui de Minas Gerais, né? Sim, total. Brasil imundo, nos acompanhando. Você que Ribeirão tá na das Inglaterra é o Neves. seguinte. Então, Ribeirão das Neves é uma cidade da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, né? E é uma cidade muito estigmatizada, né? Porque é a cidade dos presídios, é a cidade dormitório, né? Que as pessoas vão trabalhar em Belo Horizonte, Contagem, e voltam para Ribeirão das Neves só para dormir. Tem o estigma, né, de Ribeirão das Trevas, né? Então, assim, é uma cidade muito estigmatizada e é uma população que não gosta de morar onde mora, né? Morou lá porque foi onde deu para construir, onde deu para comprar. Então, assim, tudo isso faz com que até o exercício cidadão, assim, muitas pessoas não votam em Ribeirão das Neves, né? Votam Contagem, que minha família mora lá e tal. Então, assim, ninguém faz muita questão, assim, da cidade. E o que a gente viu de potência lá é que eram pessoas que tinham tudo para mudar aquela realidade, mas que não apostavam na potência que existia ali naquele território, né? Então, assim, a gente vai falar muito sobre isso de território, né? Que é muito com o que a gente trabalha. Mas tudo começou, assim, de uma maneira simples, né? E processual, que a gente começou a dar aula de teatro para criança, usando esse espaço da nossa comunidade de fé mesmo. E a gente trabalhava muito com isso, assim, né? Do lugar onde você tá, né? O lugar de origem e tal. E aí é isso, né? A gente trabalha muito com o território, com a população daquele lugar onde a gente tá, que é no bairro Vereda. E a gente tem ali outros bairros que fazem parte, assim, que são muito próximos. E aí, assim, em 2020, a gente viu que a gente tava usando espaço demais da igreja. Assim, né? Tava quase incomodando já, coitados. Pera, nasceu em que ano, o Origem? A gente começou a dar oficina em 2018 e 2019. E na igreja. Na né? igreja. E E aí a gente não tinha não tinha um um nome, origem, a gente não era formalizado, assim, a gente dava aula, assim, né, pra comunidade, era aberto pra comunidade, não era pro pessoal só da igreja, né?
E aí a gente viu que a gente tava usando... Aí começou a ter aula de música também, né? Então tava usando, assim, pra caramba o espaço da igreja. E aí a gente falou assim, acho que é hora da gente, né, alugar um espaço nosso, pra gente até ter mais liberdade mesmo, assim, de conseguir usar no horário que a gente quer e tal. E aí, em final de fevereiro de 2020, a gente assinou um contrato com a casa, alugou, Legal. muito feliz. Assim, né? 15 dias depois. Fizemos inscrições, juntamos mais voluntários e tudo mais, então já tinha os cursos que iam acontecer naquela casa. Tinham e tal. 10 cursos, Legal. né, pra poder acontecer, né? De Então, início, assim, já. E aí, no dia das inscrições, ia começar as oficinas, a gente já estava mandando mensagem pro pessoal. E aí veio a notícia, né? 15 de março, fechamos tudo. Nossa, Fecha que tudo. loucura. E aí foi um desespero, assim, porque eu tinha acabado de ser mandada embora, né, do meu trabalho. Meio que por causa da origem. Meio que por causa... Sim. Nossa, isso aqui tá... vai ficar registrado. Mas verdade. Mas é a realidade. E aí foi um desespero, né? Porque a gente ficou assim... Gente, daqui 15 dias a gente volta, né? Daqui 15 dias a gente volta e não voltava nunca. Todo mundo achou, né? E aí, assim, a gente 2 começou... anos. 2 anos. Vocês conhecem a história? Sim. E aí, assim, a gente começou muito no sonho, assim, na loucura, porque a gente trabalhava fora, né? Então a gente usava do nosso próprio salário pra poder dar uma mantida nas coisas, no aluguel, né? E tal. E E a ideia era que a gente fosse fazer eventos pra arrecadação de dinheiro. Então, assim, a gente ia fazer jantares, Sim. a gente ia chamar os comerciantes. Coisas que juntam as E tal, pessoas. que juntam Muita as aglomeração. Tudo Só que depende de aglomeração, aglomeração. né? Sim. E aí a gente começou a arrecadar roupa e a gente levava roupa na casa dos outros, tipo assim, pra pessoa comprar do bazar e tal, pra Foto poder na arrecadar, internet. mandando foto. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, e a gente não sabe explicar, assim, como que a gente se manteve, né, como que a gente se manteve O verbo some às vezes. durante, sei lá, né, esses 6 primeiros meses de pandemia, assim. Exato. E foi um tempo que a gente usou pra reformar o espaço e tal, aqui tá mal bonitinho. Então, e aí foi nesse tempo que vocês começaram a trabalhar integralmente lá? Porque eu lembro que você falou que você começou a trabalhar integralmente primeiro, né? Não, assim, Já. na verdade, a gente tava revezando, né? Ela tava trabalhando, e aí eu fiquei por conta da origem. Sim. Aí o lugar que ela trabalhava fechou por causa da pandemia. Aí eu arrumei um trabalho. E aí a gente deu uma revezada em 2020, assim, pra poder manter as coisas, mas foi Mas em tava 2021. rolando os cursos lá durante a pandemia? Então, no segundo semestre de 2020, com a flexibilização, a gente começou. Retornou com algumas atividades. E aí a gente atendia pouquinha gente, assim. As turmas eram de 6 pessoas, assim. Mas no início, assim, enquanto estava fechado, a gente fez algumas ações em relação a emergenciais, em relação à alimentação. Então, a gente tinha diversas famílias, né, no território que a gente estava que precisava, sei lá, de cesta básica, de coisas mais... Material de higiene, limpeza. E aí a gente fez algumas ações e a gente conseguiu atender, eu acho que umas 600 famílias lá. Caramba. Com kit de higiene pessoal, com marmita, teve um dia que a gente conseguiu, com várias coisas assim. Aí, durante esse primeiro período, a gente já atuou dessa forma. Depois que foi flexibilizando, a gente foi voltando um pouco assim com os cursos. Aí que tinha jiu-jitsu, tinha de violão, teatro. E aí a gente viu que a demanda estava crescendo muito. Aí tava revezando, assim, eu e a Nanda. A gente trabalhava fora e ficava por lá. E aí, em 2021, a gente viu o quanto que isso estava demandando da gente, tanto de tempo, tanto de energia, quanto de sonho. A gente viu que aquilo tinha uma possibilidade muito linda, que a gente já estava tendo retorno super potente, assim, das pessoas que estavam lá. E a gente conversou, falou assim, eu acho que agora é um momento da gente arriscar tudo e viver para isso. Num momento muito difícil, assim, porque financeiramente, assim, a gente formou, a gente passou por alguns estágios e a gente conseguiu, assim... A gente fez nosso nomezinho como psicóloga. Assim, né? Se a gente quiser voltar a trabalhar CLT hoje, a gente consegue. E assim. aí foi até a gente ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A Nanda, principalmente, assim, recebeu várias ligações de pessoas que ela nem conhecia. Fala assim, nossa, indicou você aqui pra uma vaga, que não sei o quê, você quer vir? Aí, tipo assim... O cúmulo pra mim foi uma mulher que falou assim, aqui, ó, eu queria que você voltasse, era um lugar que eu já tinha trabalhado. Queria que você voltasse. Se você voltar, eu não vou abrir processo seletivo. Aí, você me fala o mais rápido possível, porque senão eu vou ter que abrir processo seletivo. Aí eu fiquei, tipo assim... Não precisa nem lutar, já tá pronto na mão. O pessoal de onde eu trabalhava fechou também, mandou, tipo assim, vem aqui amanhã pra assinar carteira. Sim. E aí, assim,
No momento em que vocês decidiram, então era decisão mesmo, Decisão. assim, né? Unimed, cartão de alimentação e tudo mais. E aí foi uma convicção muito... Vale-refeição. Vale-refeição. Foi, tipo assim, Unimed, mas Sim, vale-refeição. mas um valezinho é forte demais, né? E aí foi um momento que a gente teve uma convicção no coração que era o momento da gente focar ali na origem, assim. Uhum. E deixamos tudo, assim. E fomos pra lá, e meio que até morar lá, assim. A gente era de outros lugares, conhecemos por causa da nossa comunidade de fé. E aí, nesse momento, até sem dinheiro, né? Uhum. Sem emprego, a gente falou, a gente precisa estar aqui. Não dá pra gente pegar transporte o tempo todo. E foi um momento que a gente conseguiu dedicar pro crescimento e o que tá acontecendo hoje, assim, do projeto. Que aí é estruturar os voluntários, estruturar a ideia do projeto, qual que é o nosso objetivo, estruturar o que a gente quer atender, o que a gente quer fazer. E a gente passou por alguns processos de pessoas que ajudaram a gente muito nessa caminhada, porque não é fácil, não tem um manual de como abrir um projeto social, assim. Sim. E é muito burocrático. A gente teve que Muito burocrático, é muito caro. muito caro. A gente teve que abrir CNPJ. A gente descobriu depois que a gente tinha que ter um contador desde o momento que a gente abriu o CNPJ. Sim. E todos os contadores estavam cobrando, sei lá, R$600 por mês. Nem a Sim. gente. Nossa. Tipo, Pra receber tá na grana, recebendo se você isso. precisa pagar alguém ainda. Foi. E aí a gente foi dedicando muito pro projeto, pra ele se estruturar, Sim. assim. E a gente viu e vê hoje a importância da gente ter largado tudo, assim. É um desafio até hoje. Sim. Demais, demais. Às vezes dá vontade de desistir. Uhum. Dá também, mas é uma convicção muito grande que a gente colocou no coração, que Deus colocou no nosso coração. E o resultado, assim, é o principal Legal. motivo da gente estar lá e ter largado tudo pra viver o Origem hoje. Sim. Vocês têm um trabalho de formação em várias áreas, assim, né? Vocês falaram de aulas de arte, né? Que vocês começaram, mas hoje vocês estão em várias áreas de formação, né? Fala um pouco dos cursos lá que hoje tem lá. Primeira coisa, né? Antes disso, eu fui lá, você falou sobre essa questão de pertencimento, né? Aí vocês me mostraram lá um mapa, né? Do bairro, né? Que é muito legal, assim, da galera chegar e ver e falar assim, cara, a gente pertence a esse lugar, etc. Essa ideia de pertencimento é muito legal, né? E aí eu acho que aí vem junto com essa construção de uma construção artística ou uma construção técnica, né, digamos assim e tal. E aí vocês oferecem esses cursos lá, né? Como é que são os cursos hoje lá? Então, isso aí que a gente trabalha com sentimento de pertencimento, né? A Sim. gente fala assim, sentimento de pertencimento, como que trabalha com isso, né? Sim. Mas a gente usa uma metodologia construtivista. E isso a gente passa para os nossos voluntários, a gente constrói tudo junto. Sim. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente constrói junto com as pessoas que estão ali junto com a gente. Porque não tem sentido a gente chegar com um negócio que a gente acha da nossa cabeça que vai funcionar e falar assim, aqui ó, faz desse jeito. Não, a gente constrói tudo junto. Dá muito mais trabalho. Sim. Mas é muito mais legal, porque todo mundo se envolve mais, assim. Desde as paredes, assim, as pinturas foram com os alunos. Legal. A limpeza lá é feita pelos alunos, pelos voluntários, pelas pessoas que estão lá. Cada um é responsável pela limpeza do seu espaço. Então, a gente tenta trabalhar, a partir desse sentimento de pertencer, você pertence àquilo que você participa. Sim, Se você não total. participa, quando os meninos vão lá falar, nossa, aquela parte daquela pintura fui eu que fiz, assim. Então, tem esse sentimento, assim. E a gente tenta trabalhar isso a gente trabalha hoje com 3 eixos, né? A gente trabalha com horticultura, que é o nosso xodózinho, porque a gente é mais da cultura, né? Artista, né? Não tem jeito. Finalmente. Mas assim, atualmente a gente tem aula de teatro, de violão, de danças urbanas. Com medo de esquecer alguém. E o professor lá, e eu? Não falou de mim. É só porque é muita coisa, De né, gente? pintura. E aí, assim, o que a gente busca fazer, né? A gente tem o eixo de arte e cultura, o eixo de esporte, que são atualmente mais artes marciais, e tem uma oficina de futebol, e de capacitação e geração de renda. E aí, o que a gente busca em cada eixo, assim, né? O de arte e cultura, a gente vai, passa a parte técnica, nananã e tal, e aí todo fim de semestre a gente produz alguma coisa com isso.
Então, assim, a gente aprendeu. E agora? O que a gente vai fazer com isso? Então, a gente começa, essa época que a gente está agora, é a época de recolher as temáticas. Ah, vocês querem falar sobre o quê? O espetáculo vai ser sobre o quê e tal. E aí a gente vai construindo junto, com todas as oficinas, né, de arte e cultura, para ter só um fio condutor, assim. Ah, o tema vai ser esse e todo mundo vai participar. Então, a gente monta um espetáculo de arte e cultura, e é sempre fantástico e muito emocionante. Sim. Tipo assim, é muito bonito, porque é isso que a gente estava falando, assim, até, eu não falei disso, mas a gente veio conversando sobre isso no carro, sobre o acesso, que às vezes a gente não tem acesso a um monte de coisa, né? E eu falava, assim, com a boca cheia, eu não gosto de teatro, não gosto desse trem, não. Mas eu nunca tinha nem ido, assim, né? Uhum. E aí, quando eu comecei a ir, eu falei assim, uai, velho, que negócio interessante, né? Uhum. E lá é muito que a gente vê também, assim, que a falta de acesso limita até saber o que você quer ou não quer, porque você nunca foi, você não conhece, você não sabe o que é. E aí, muitos dos meninos, assim, quando a gente dá aula de teatro, né? E aí, na primeira aula, a gente sempre pergunta assim, quem que já foi no teatro? E aí, tipo assim, levanta a mão. 2, no máximo. E aí, quando a gente vai apresentar, eles vão no teatro, como protagonistas, com gente pra assistir eles. E, assim, num espaço que é muito elitizado e que talvez, assim, se não fosse talvez pelo projeto, eles não estariam ali, né? Nem assistindo, né? Nem Agora assistindo. Eles estão no palco. E eles estão no é palco. muito Eu arrepio legal. toda falando. Nossa, é muito E, assim, incrível é muito isso. bonito. Assim, é sempre muito emocionante. Eu sou muito chorona, né? Então, assim, todos os finais de espetáculo eu tô lá chorando. Sim. Mas, assim, é muito potente. A gente vê, assim, o potencial de alguém pode ser transformado porque a pessoa ela teve acesso a alguma coisa, ela pode construir alguma coisa. Ou quanto o potencial dela minou porque ela não teve nem a possibilidade, assim, de aprender, de alguém poder falar para ela assim, aqui, existe essa possibilidade aqui, ó, tem essa porta aberta, né? Então a gente tenta trabalhar muito com isso também, da informação, assim, que às vezes não chega mesmo nessa população, assim. Aí tem o esporte, que a gente faz os campeonatos e tal, e a capacitação e geração de renda, que tem essa ideia também, assim, de fortalecer aquela população que a gente está ali junto do território, com conhecimento mais técnico para alguma ocupação ou profissão. E atualmente a gente tem a oficina de alfabetização também, né? Que tanto para criança, que por conta da pandemia está no 3º, 4º ano e não aprendeu a ler, quanto para adultos. E aí também é outra coisa que é muito emocionante, assim, que abre muita porta, assim, né? É um novo jeito de enxergar o mundo. Eu sou meio babona pra falar da origem, eu fico aqui até amanhã. Tem que falar. Legal. E esses eixos, assim, eles vieram de uma pesquisa, assim, a gente ouvia muita coisa, e a gente falou, a gente precisa saber se aquilo que a gente está querendo construir faz sentido para as pessoas que estão aqui. E aí foi muito legal que a gente fez uma pesquisa mesmo, saiu para a rua, pesquisamos e entrevistamos mais de 100 pessoas e tal da comunidade, e aí a gente elencou algumas coisas que a gente queria saber, assim. E uma das coisas que a gente reparou que tinha a ver com aquilo que a gente estava vendo e ouvindo, é que, assim, 74% das pessoas queriam sair dali. Se tivesse a oportunidade, mudaria de lugar, assim. E aí é um número muito expressivo, assim. Como que você está vivendo num lugar que o seu desejo é mudar dele, assim. E aí a gente pesquisou, também elencou algumas questões que poderiam ser os motivos da pessoa querer sair dali. E aí o maior deles foi a falta de atividade de arte. Com 84%. 84%. Caramba. Falta de atividade de arte, lazer e esporte. E aí a gente faz sentido o que a gente está fazendo. Assim. E aí o segundo maior era a falta de emprego. Oportunidade de emprego. Emprego próximo. E a gente tenta trabalhar essa questão da geração de renda das mulheres e das pessoas que estão lá, produzir alguma coisa para conseguir vender dentro do próprio território, assim. A mobilidade urbana de onde a gente está é muito difícil. O ônibus é R$9. Caraca. Passa de 2 em 2 horas. 2 horas. Ônibus pra BH. Pra BH, a gente tá na BR, assim, acontece qualquer coisa na BR, você fica preso no bairro. Então, assim, já aconteceu obra na BR. Ninguém sai de casa, não chega. E aí tem essa questão de mobilidade. E a gente resolveu, assim, basear nossa atuação diante de uma demanda que a gente estava ouvindo, assim. Então, tanto a arte e cultura foi uma demanda, assim, de 80% das pessoas entrevistadas falaram que um dos motivos de não estar no bairro é a falta dessas atividades. E a gente o Origem nasceu para que as pessoas comecem a acessar essas atividades dentro do bairro que ela está,
E isso possibilite com que ela se sinta bem naquele espaço. Com que ela se envolva e tenha o desejo de modificar a realidade daquele espaço, assim. Que tem muita ausência mesmo, assim. A gente não tem uma praça lá. Uhum. Em Neves não tem um teatro público. Uhum. Mas existe um teatro em Neves, seja particular? Ou só dentro de alguma ONG, alguma coisa assim? Tem auditórios e teatros dentro de lugares, né? Assim, Então tem o Teatro da Cidade dos Meninos, né? Que é um projeto grande, né? Então tem um teatro lá para 2.000 pessoas, né? Com coxia e tudo mais. Sim. Mas é isso, né? Tudo você paga o aluguel, né? Centro cultural, não sei qual que é o mais... É muito distante de onde a gente tá, assim. E Neves também é muito grande, né? Muito grande. E aí até isso, assim, a nossa regional, assim, qualquer coisa que resolver lá do Vereda é no Veneza, que é cerca de 13 quilômetros de onde a gente tá. Sério? Então isso do CRAS, que é questão de... Da assistência social das pessoas e tal, tá a 12 quilômetros da gente. Então, acaba que muita gente também não acessa outras coisas por causa da distância, assim. A gente tá um pouco isolado. E a dificuldade de deslocamento, né? Isso. A dificuldade de deslocamento. Mas vocês duas cresceram lá no Vereda? Não. Não? E aí, como é que vocês vão parar lá, nesse bairro? Pois é, que loucura, né? Não sei dizer, assim, a tava vida passando. levou. Eu pensei, Tava passando. Então, né, eu crescida e criada no Serrano. Crescida e criada. Serrano em BH. É BH, perto do zoológico, certo, assim. certo. Eu crescida e criada no Eldorado ali, Contagem, Santa Cruz, né? Fala Eldorado porque é onde todo mundo conhece mais, né? Mas no Santa Cruz. Eu participava de uma igreja perto da minha casa, assim. E aí eu tive uma experiência muito legal com os pastores de lá, que eles eram muito diferentes, assim, de tudo que eu já tinha experimentado de comunidade de fé. Eu falei, véi, esse povo é muito diferente. E aí, eles foram enviados para a plantação da igreja no Vereda. E eu fiquei muito triste. Eu falei assim, não tô feliz deles ir embora de jeito nenhum. O povo lá, vai, não sei. Não, que o povo lá, né? Tipo assim, eu aqui custei encontrar vocês nesse mundão de meu Deus. E aí eu lembro que na despedida deles, assim, eu chorando em prantos, não tava acreditando. Falei, não, tudo que eu consegui agora viver como comunidade de fé, tipo assim, acabou, né? Acabou assim, né, gente? Grande drama. Mas atriz, assim, atriz. é muita dramática. E aí, assim, mas eu realmente fiquei muito sentida e tal. E aí, eu fui despedir, né, dar o último abraço. Eu falei com o pastor assim, nossa, pastor, vou sentir muito sua falta. Ele falou, filha, vamos comigo. Eu falei, uai. Bora. Aí eu fui. E aí eu fui mesmo, assim, é muito longe. Não, mas aí você foi de mudança, assim, de casa? Não, aí não, eu fui... Congregar lá. Congregar, a princípio. Mas é longe, não? É longe, mas meu pastor, ele mora mais longe ainda, né? Então ele passava pela minha casa e me pegava, assim. Tá. Legal. E aí, mas é bem longe, assim, uns 15 quilômetros, 20 quilômetros lá de casa. Caraca. Pra mais, E aí sei a como é que gente... é isso. Você ainda tá morando no Serrano? Ou então, não, agora eu moro mais lá no Vereda. Tá. Assim, reversa a semana, tem 2 casas. Metade da semana eu moro no Origem, metade da semana eu moro na minha casa. Tá, você acampa lá no Origem. Acampo. Acampamos ambas. A gente montou mesmo um lugarzinho, assim, pra gente ficar lá. E aí, porque é uma casa mesmo, né? Bem legal. É um espaço de casa mesmo. E aí a gente... E até isso, da demanda tanto financeira e de estar mais perto de onde a gente tá. Tudo, sei lá... A igreja tava lá, o Origem tava lá, a gente tava trabalhando lá. Mas e você? Que ela contou a história dela, de como foi parar lá. E você? Aí ela era minha amiga, vou contar. Vou te atropelar. Por quê? Minha amiga, né, da faculdade... ela toca vários instrumentos. E aí, nesse lugar que a gente tinha uma bandinha lá dos jovens, né? E sempre faltava instrumentista, porque não tinha, né? E aí falava assim, tá faltando baterista essa semana. Aí falava, chama a Maíra. Coringa, né? Não, tá faltando baixista. Não, chama a Maíra e tal. E aí, Bem mais ou menos, tá, gente? Só pra deixar claro aqui, pra não criar uma expectativa. Modéstia. Daqui a pouco ela vai tocar com 5 instrumentos aqui. Ao mesmo tempo. Ela vai. Eu vou trazer ele, tá? O pessoal tá subindo. Tá guardando ali. Eu combinei com o Bruno. E aí o pessoal lá da igreja chamava muito, quando era perto da minha casa, chamava muito a Má pra tocar junto. Eu falei, Má,
vem congregar aqui, velho. Tipo assim, todo domingo Você tá aqui todo domingo Ah, mesmo? e tal. Aí pode contar a sua parte. O pessoal fazia escala, eu tinha escala de onde eu era, assim. Era lá perto de casa. E aí eles me pediam pra mandar a escala pra quando eu não tava escalado. Você tá eles... lá no... Todas as brechas aqui a gente Foi. preenche. E aí, beleza. Aí a Ananda, ela tava nessa comunidade. Eu conheci também esse pastor, que também me identifiquei muito, assim, com ele. E aí, quando foi eu lembro que a primeira vez que a gente foi no bairro, e ele falou assim, gente, tem uma igreja abrindo lá no Vereda, e eu preciso de alguém pra tocar. Eu e a Ananda vocês topam de tocar lá, fazer o louvor. É o primeiro culto da igreja. E a gente falou, não, vamos. E aí nasceu o duo. Maiara e Maraísa. A gente não tem, né? Maiara, Maraísa. Maraísa Gosto. nasceu Vou abrir uma daí, enquete foi aqui nesse no dia. podcast, mas, gente, Como escolhe o nosso chamar o nome. duo? Gente, de verdade, se tem essa possibilidade... Beleza, aqui, tem, ó, vamos falar. Aí tem o duo, né? Que é uma coisa que a gente ainda não falou. Vamos chegar lá, vamos chegar. Vocês são um duo, não, mas porque você puxou esse assunto aí, a gente fala do nome do duo. Vocês começaram a tocar juntas lá, e aí foi assim que vocês falaram assim, a gente podia, sei lá, compor junto e pá. Foi, porque na faculdade, quando a gente se conheceu, eu tocava, assim, tinha o DA, que era o lugar que a gente ficava lá passando um tempo, e tinha violão, então era a pessoa que pegava o violão e tocava com o pessoal lá. E a Ananda, nessa época, já fazia aula de canto, não? Contando. Você tinha fazia falado, aula de tem alguma canto. coisa que não... É isso. Era essa. Falar, Perdão, era não isso. fazia Pode não. contar. gente. Fazia não. O quê? Fazia não? Que? Fazia não. Falei era não, coisa falei Com não. quem? Ela dava aula de canto, na verdade. Ela dava aula isso. de canto. E aí a gente já cantava algumas coisas, sei lá, aqui na faculdade tinha as músicas que a galera escutava, que você tocava, todo mundo cantava junto. Aí tinha, tipo, uns Marcos Almeida, Lorena Chaves, que era eu e a Nana que cantava, ninguém Coisa mais boa. conhecia, assim. E aí a gente cantava nessa época junta. E o pessoal falando, legal, vocês juntas, assim. Então, na faculdade, já começava isso. Aí, quando a gente se conheceu um pouco mais próximas, que eu fazia o bico lá na igreja. Sim. Aí, a gente já também tinha uma galera que a gente tocava junto. E aí, nesse dia específico, que foi o primeiro dia que a gente conheceu o Vereda, a gente tocou só nós duas lá, voz e violão. Poucas cadeiras, assim. Mas eu lembro que quando eu entrei lá, falei, gente, que lugar. Não sei explicar. Foi algo muito simples, assim. Eu lembro que não tinha... pedestal. Eu esqueço um pouco o nome das coisas. Um negócio que segura meu microfone. Isso, perfeito. Não Sofonias. tinha... Ok, bota uma... E aí eu acho que não sei se segurou, eu fiquei sentada, fez um negócio lá. Foi muito simples, mas eu falei, gente, que lugar sensacional. Tem alguma coisa que vai, sei lá, é daqui, assim. E aí, quando eu me apaixonei por lá, pelo Vereda, a Ananda foi primeiro. Eu tava ainda... Fazia bico lá no Vereda também. Também, entendi. E aí eu ainda tava tocando lá no Vereda, mesmo estando em outro lugar, assim. E eu fui nesse processo, eu era muito envolvida onde eu era, assim. Eu tinha 10 anos que eu tava lá, liderava várias coisas, assim. E eu fui conversar com o pessoal, tipo, gente, eu tô querendo ir pra outro espaço, assim. Eu acho que é um tempo, eu tô sentindo uma direção de Deus mesmo. A ideia, quando a gente chegou no Vereda, a gente já tava com essa ideia do projeto, de abrir um projeto lá. O pessoal, não, vai não. Não. E o povo, nós vamos ter que arrumar 10 músicos pra substituir ela. O que a gente vai fazer? Não tem como. Vai ter que substituir os músicos, o povo da dança, vai dar. o povo que a gente vai do fazer teatro. aqui? Impossível. 5 líderes no lugar dela. Não tem como, pelo amor de Deus. Aí foi tipo um ano nesse processo de tentar organizar as coisas também para que eu fosse para lá. E depois desse tempo eu consegui, e aí eu fui lá pro Vereda. Aí a gente frequentava a igreja ia por causa disso. E aí depois do Origem e com as demandas de lá, agora a gente tem o nosso quartinho e a gente mora lá. Mora lá. Legal. Mas era uma casa onde é a origem? É uma casa. É uma É a casa. estrutura de casa. Ah, tá. E a gente dividiu os cômodos como salas de Sim. alguma coisa, né? Uhum. Então tem a sala de costura, a sala de música, a sala de estética, né? Então, é uma casa assim, é meio lote, mas eles souberam construir um prédio assim. Sim, verdade. Né? Muito bem grande. distribuído. É bem distribuído. Então é um São espaço... 3 andares, né? São 3 andares.
E tá, e a galera toda que dá aula, etc. A galera é voluntária? Ninguém ganha nada pra Todo mundo voluntário. Gente, é uma coisa impressionante, assim. Sim. Eu acho que se não for Deus, não é mais ninguém. Porque o que acontece lá? A gente atende 150 pessoas por semana. Caraca. Então, assim, é muita gente que passa lá no espaço durante a semana. E todos os professores, tem gente, a maioria do bairro, mas tem alguns outros que, ou porque conheceram a gente e depois conheceram o Origem e toparam, né? E assim, a gente tinha uma voluntária na MM. Ela mora no Padre Eustáquio. Braba, E aí ela cabulosa. saía de ônibus lá do Padre Eustáquio. Toda semana tava lá, fez um trabalho lindo com os meninos de composição, né? A nossa mostra do ano passado, do meio do ano, foram todas de músicas autorais. Que legal. Com o grupo que ela tava trabalhando de musicalização. E aí todos os nossos voluntários, todos os nossos professores são voluntários. Então, assim, o que acontece lá é um negócio, assim, surreal. A gente tem mais ou menos 15 cursos que acontecem lá. Então, e assim, a gente já teve a experiência de trabalhar em outros projetos sociais, assim. Que com essa pegada parecida, de ter cursos para a comunidade. E o que a gente vive lá com a galera que é voluntária, às vezes é uma realidade, assim, até se for comparado com o pessoal que é CLT, às vezes não tem o compromisso que a galera tem lá, assim, que é lindo, assim, o pessoal que comprou a ideia mesmo, que tá lá 1 ou 2 vezes na semana, doando o tempo deles, de graça, até a galera que vem de longe paga seu próprio... Sua própria passagem. Pagando pra trabalhar. E que, assim, tem um trabalho incrível, incrível. A gente tem um comprometimento, assim, tudo em horário, e de estar lá toda semana, tipo, bate carteirinha mesmo, quase, assim, que é uma experiência muito diferente. Pra quem trabalha com projeto social e pega essa área de voluntariado, sabe que é um desafio trabalhar. O engajamento, né? É um desafio. Mas a gente vê uma realidade fora da caixinha. Eu acho que lá, assim, acho que o território lá tem um negócio diferente, assim. As pessoas, elas são muito disponíveis, abençoadoras, assim. É um negócio muito diferente, assim, né? E lá também tem uma característica um pouco, assim, dá um sentimentozinho de interior. Então, assim, todo mundo conhece todo mundo ajuda todo mundo, quando tem alguma coisa, todo mundo se mobiliza, né? Tem a fofoca, né? Que acontece também, né? Você viu, né? O que tá fazendo? Normal. Mas tem um pouquinho essa característica de interior, que eu acho que deixa as coisas mais, assim, íntimas, mais próximas, assim, com as pessoas mais disponíveis. Legal, a gente vai conversando, falando de várias coisas. Eu lembrei da pergunta. A pergunta, no caso... Sim, fica à vontade. Em relação ao duo, assim. Sim. Fomos pra vários lugares. Acontece. Mas aí, beleza. Nessa época, a gente já tocava junto. E a gente começou a compor algumas coisas, escrever algumas coisas, assim, juntas. Mas pra gente, bem nossa, assim. E aí, por conta do Origem, a gente falou assim, a primeira vez que a gente fez, né? Vamos fazer um pocket, eu e você tocando, vai vir nossos amigos, a galera. Pra gente arrecadar dinheiro pra cá. A gente precisa, no caso, assim. E a gente fez o primeiro. E aí era um evento para arrecadação, mas que a gente amou fazer. Sim. Foi muito legal. Que foi esse último no Partiu, o café e tal. E esse também foi. Essa foi a 4ª edição do Pocket Show. A 4ª, que legal. Essas meninas já estão aí na estrada, e a carreira já tá rodando faz tempo. Tá doido. E aí a gente fez, o pessoal curtiu, o pessoal que ia, voltava e tudo mais. E a partir disso que a gente começou a tentar um pouco mais para esse lado desse projeto em relação à música. Que foi muito ligado à Origem, de forma de arrecadação, mesmo sendo uma coisa que a gente gostava muito de fazer. Mas que agora a gente está tentando deixar isso um pouco mais estruturado, assim, de escrever sempre. Tem uma saindo no forno aí. Opa! E aí a gente está tentando... Porque a gente gostou muito, assim, gostamos muito de fazer, né? E a gente escreveu uma que era para um espetáculo que a gente ia fazer, que nunca saiu ainda, mas quem sabe. Era uma música pro espetáculo. E aí a gente brincava com isso e tudo mais. E agora a gente tá tentando sair do que era só uma brincadeira pra nós, só um negócio mais interno, só do Origem, para as pessoas ouvirem um pouco, assim, sabe? Um pouco disso.
E Que é massa, muito massa. bom, tá? Vocês estão Eu preciso ouvir, eu tô curioso. É assim, muito pra bom. saber. Eu ouvi um show inteiro. Pode... Busca o violão lá. Muito bom. Cadê os instrumentos? Eu cometi um pecado, né? De não ter um violão aqui, gente. Cara, tem que Poxa, ter. na próxima a gente traz. Vocês querem cantar a capela? Dá pra puxar uma coisa? Eu não, que eu tô rouca. Eu não tenho nem coragem. Quer, Mar? Não, pra você ir no próximo Pocket Show, a gente Aí. vai deixar... Já tem data de próximo Deixar um Pocket Show? gostinho aí. Ainda não, mas provavelmente no segundo semestre. Legal. Mas aí, além dos eventos que vocês fazem para levantar recursos, de onde mais vem recursos pro Origem? Como é que chega? Principal fonte. Deus. Não, tô zoando não, verdade, né? Claro. Deus, que isso. Mas assim, a gente faz uma campanha de apadrinhamento. Como a sim. gente trabalha com isso de origem, semente, é o território, né? Criar raízes, dar fruto no lugar onde a gente tá. E aí chama semeadores, né? Essa campanha que a gente faz. E aí a gente abriu essa campanha para as pessoas doarem a partir de R$10. Mensalmente, elas se comprometerem, né? E falam assim, poxa, eu tenho a condição de contribuir, sei lá, com R$10 semanalmente. Amém, também, pode Pode ser, gente. Diariamente, tudo diariamente. certo. Tamo junto, vambora. E aí a gente faz isso. Então a gente tem uma parte da nossa arrecadação são dos semeadores. A gente faz bazar. Então outra parte é do bazar. A gente tem algumas produções que são das nossas oficinas. Então tem as pinturas em tecido, os panos de prato, né? Bordado, é coisa mais linda. Eu devia ter gente. trazido de presente, né? Ecobag, posso trazer Não, mas depois. isso aí você pode ficar tranquilo, que eu busco lá. Não tem problema. As meninas da costura agora estão fazendo ecobag, necessaire, e aí as meninas da pintura em tecido pintam. Então Que é tudo legal. personalizado. Então essas coisas também a gente comercializa como forma de... De como é que arrecadação. chama? Né? Arrecadação. Arrecadação. Muito obrigada, Sim, né, a não palavra. tem problema. E aí a gente faz alguns eventos, assim. Então o Pocket Show é um evento que a gente faz uma feira cultural no bairro, então a gente coloca barraquinha com coisas nossas, né, a gente arrecada coisa, então é um outro tipo de evento e tal. Tem um evento aí pra sair, em nome de Jesus. Foi legal. E amém. dos semeadores, como é que quem tá assistindo a gente, como é que faz pra ser semeador? Vou olhar e pra tal? câmera, pra essa aqui, ó. Isso. Gente, se você, né, sentir no seu coração, você deseja ser um semeador no Origem Instituto, você pode agora lá no @Origem Instituto. Chama a gente lá na DM. Você pode tanto pedir pra gente gerar um boleto, que a gente gera um boleto lá no seu CNPJ, ou pra você mesmo, seu CPF. Ou você pode fazer por Pix, pode fazer por transferência bancária, pode entregar o próprio dinheiro, eu vou lá na sua casa buscar. Então, assim, a gente tem essas modalidades que são o jeito que a gente transfere dinheiro mesmo, mas que a gente busca fazer, assim, né, um cadastro da pessoa, né, de estar perto, para ela participar de todos os eventos, participar das nossas mostras e tal. Então, é um pouco isso, assim, que a gente faz, né? Legal. E a gente está se organizando, assim, burocraticamente, para a gente conseguir recursos de outras formas, né? Porque a gente fala nessa parte da execução, que é das oficinas acontecendo, mas tem uma parte que a gente fica por trás dela, assim, também, que é árdua, assim, de estar com o CNPJ em dia, ter a contabilidade, que a gente descobriu que tem que ter. As reuniões, 1 milhão de reuniões. De fazer inscrição em algumas questões de conselho, da prefeitura. Então, é muita coisa que a gente precisa estar regularizado para que a gente receba outro tipo de recurso. E a gente tem muitos sonhos para lá. A gente tem o sonho de construir um teatro dentro do bairro. Que legal. Sei lá, imagina, um teatro Amém. comunitário dentro do bairro. A gente tem esse sonho mesmo. Sim. E aí a gente está se organizando enquanto ONG, instituição, para que a gente receba outros recursos, assim, que a gente consiga dar a passagem para quem tá lá, uma ajuda de custo, coisas do tipo, assim. Porque a gente sonha, e não sonha pequeno, né? Não. Porque fala, já que vai sonhar, né? Sonho é grande. Dá Então, assim, trabalho, a dá menos nossa trabalho. ideia é que, assim, as pessoas que hoje são voluntárias, cheguem em algum momento que elas recebam para fazer aquela função, né? Né? Para que a gente tenha uma pessoa do administrativo financeiro, uma pessoa que é coordenadora de eventos, uma pessoa que, né? Então, assim, a gente sonha mesmo que aquele lugar, ele seja um lugar também de empregabilidade. Que as pessoas ali do bairro, elas vão poder trabalhar lá na Origem, assim, né? Que legal. Muito legal. bom, muito bom. Gente, a gente tá caminhando pro final. Eu tenho uma última pergunta. Ai, que bom, gente. Que bom que vocês gostaram disso daqui. Eu tenho uma última pergunta que é a seguinte.
tipo assim, vocês são crentes, né? Vocês são crentes, não é isso? São Somos. crentes, amém. E aqui no Vitral a gente traz pessoas que estão nesse lugar, né? De serem relevantes em relação à cultura e de fazerem coisas em várias artes, né? Tem gente que faz coisa de crente mais explicitamente, mas vocês lá no Instituto Origem, vocês fazem um trabalho social mesmo, né? Vocês não necessariamente estão lá, tipo assim, pregando, né? Tipo assim, explicitamente em relação a alguma coisa, mas vocês estão pregando, né? Como é que vocês veem essa relação, assim? O que vocês acham que é importante pensar nessa relação? Vocês estão lá, mas vocês não estão fazendo algo religioso no sentido, né, litúrgico da palavra, mas vocês estão expandindo o reino, né? Eu já tô quase dando uma resposta aqui pra vocês, né? Porque eu fico muito empolgado. A igreja, ela é chamada para fora das 4 paredes. Mas como é que vocês veem isso? Como é que isso funciona no coração de vocês, assim? Quer ir? Eu posso. Pode. Eu acho que é isso, né? A igreja ela é chamada para fora das 4 paredes, né? E que se a nossa fé ela não é relevante para além do momento em que estamos todos juntos, em que temos a mesma fé e estamos adorando ao mesmo Deus, né? Se a nossa mudança, a nossa transformação, ela não vai para as outras esferas da sociedade, né? Assim, é só um clubinho, né? Que a gente vai ali sempre, todo domingo, quarta-feira, sei lá, né? O dia do culto da sua igreja. Sim. Mas, assim, é nisso que a gente acredita, assim, que a transformação, ela é integral, né? Então, a gente, como cristã, né? A gente coordena lá o espaço, né? As pessoas sabem que nós somos cristãs. A gente, de fato, assim, não tem como objetivo, né? Um dos nossos objetivos não é, assim, a evangelização, né? Isso não está nos nossos objetivos. Mas é muito interessante como que as coisas vão acontecendo, assim, de ter gente que começou nas oficinas e tal, e no ano novo estava lá na igreja, né? De que, às vezes, o pastor uma vez pediu pra gente apresentar o teatro das crianças na igreja, e aí todos os pais foram. Então, assim, tem uma troca também de que, assim, não é só o social, né, que vai acontecendo, né? Mas eu acho que é na relação, né? Eu acho que o que mais importa, né, assim, de tudo na vida é como a gente se relaciona com as pessoas. E as pessoas, elas têm uma importância, assim, né, muito grande. Então, Deus se importa com pessoas, né? Então, eu acho que é um pouco esse papel, né? A gente se importa com as pessoas, né? É o que faz a gente querer ver a mudança. Sim. E hoje a expressão da nossa fé é o que a gente tem feito ali, assim. Porque eu acho que até um momento da minha vida específica, eu acho que a Ananda pode falar por ela, mas a gente já compartilhou algo nesse sentido. Meu sonho eu tinha a convicção que eu ia ser missionária. Mas assim. para de falar. A Ananda pode falar por você. A gente ficava almoçando. Nossa, a gente vai ser missionária, embora. Eu e vamos lá. E a gente já tinha essa convicção numa parada, assim, bem específica. Tinha sei lá, pra África, as coisas do tipo. Transcultural, né? Sim. E aí eu descobri que eu precisava daquela convicção naquele momento mesmo. Mas que isso foi modificando pra chegar hoje no Origem, assim. E aí, de entender, a gente fez até um processo lá pro Unici pra rodar com as peças lá e tudo mais. E aí, assim... Deu tudo errado. Não, tudo que podia dar errado no que a gente estava imaginando, deu. Tudo. Mas deu tudo errado pra dar tudo certo. Porque naquele momento eu via a relação de ser missionária muito voltado para essa questão litúrgica, assim. E aí, quando as coisas foram acontecendo em relação à Origem, eu descobri que eu estou exercendo aquilo que eu sempre sonhei, aquilo que eu queria, dentro da esfera social, assim. E aí, e é necessário, assim, a gente precisa de pessoas cristãs com esse caráter de Cristo, assim, sendo influente em várias esferas da sociedade, assim. A gente tem vários projetos sociais, a gente tem vários lugares que podem ser ocupados, e a gente viu o quanto é importante também nós ocuparmos esses espaços, assim, de produzir coisas, de levar questão social e a possibilidade de mudança para outras pessoas, assim. Então, o que a gente tem vivido lá, que é muito atrelado ao que Deus colocou no nosso coração, nossa convicção, fazendo algo muito específico, que não tem necessariamente esse objetivo de evangelização, mas a gente vê o quanto isso é impactante na espiritualidade das pessoas que estão ali. Assim. Sim.
Massa demais. Vamos pro Fofoca Reversa? Vamos. Tô nem lembrando disso. Fofoca Reversa. De vez em quando a gente se pega de surpresa. Tem o Fofoca Reversa. Fofoca Reversa é um quadro que a gente faz aqui de indicar coisas boas. Fale bem das pessoas. Eu vou começar, que aí vai dar tempo de você pensar em alguma coisa. Fala aí. Eu vou indicar o Colcha de Retalhos, que é um álbum do Coletivo Candeeiro. Pô, eu ia indicar esse aí. Pois é. Fica pra praça. Nós três, ia Você indica uma faixa, né, dele, assim. O Colcha, que é uma obra, assim, incrível, algo que eu acredito que realmente é um álbum que nasceu clássico, que é uma coisa que, assim como houveram alguns outros grandes álbuns na história, o Colcha de Retalhos veio para ser um clássico, para realmente ser um marco na história assim, da música cristã brasileira e da música popular brasileira no geral. O que eles fazem ali é um negócio assim impressionante, muita composição, muita regionalidade, muito amor, muito evangelho, muita contextualização. Então, assim, eu já ouvia sobre esse álbum, né, que eu acompanho eles de perto, então eu sempre ouvia sobre esse áudio há muito tempo, e eu sempre ficava pensando, poxa, o que vai vir, assim, né? E aí, quando veio, eu já esperava algo muito bom, e veio algo melhor ainda, assim. Então, foi muito bom. Ouçam lá, Colcha de Retalhos. E a última faixa, né, é um podcast. Sim, exato. E aí eu fiquei ouvindo eles falando sobre isso, tudo do processo, né? E eu tava até conversando com a Mar, falei, Márcia, precisa ouvir depois essa faixa, assim. Que é isso, o processo, às vezes, pra quem não viu, vê tudo pronto, fala assim, isso aí, projeto social, escrever um livro, montar uma peça, né? Isso aí qualquer um faz, né? Mas, assim, quem vive o processo junto, assim, é que sabe o rolê que é e o quanto que é bonito quando a gente vê o produto de alguma coisa, né? Assim. Que a gente sabe quanto custou, né? Tipo assim, total. Não pensei ainda não, vai, joga de vocês aí. Então, eu fiz, nossa, eu pensei, eu me preparei. Ela é ouvinte do Vitral. Eu sou ouvinte do Vitral, gente. Legal. Eu tô muito honrada aqui nesse podcast, meu Deus. Então, o livro, eu queria indicar 2 livros e uma peça. Um livro que eu queria indicar chama Fé Cidadã, que é do Carlos Bezerra Júnior. E tem muito a ver com isso que a gente falou aqui, né? Do papel do cristão influenciando em vários lugares da sociedade, assim. Então, foi um livro muito massa, assim, que eu comecei a ler, acho que foi na época crítica, assim, das eleições, né? E aí eu comecei a ler e falei assim, nossa, todo mundo precisava ler esse livro, né, gente? Ficar uma dica aí. Então, assim, uma dica como exercício cidadão mesmo, como entendendo melhor o nosso papel como cidadão. É um livro fantástico, é pequenininho, muito gostosinho de ler. Um outro, assim, uma pegada completamente diferente. Eu queria indicar Manuel de Barros. Meu quintal é maior que o mundo. Eu gosto muito do Manuel de Barros, porque ele trabalha muito com neologismo e tal, e eu acho ele muito fantástico. Então, fica esse. E eu vou indicar uma peça que não está em cartaz. Opa! Mas quando tiver, é porque, assim, eu assisti ela na campanha esse ano, mas eu queria assistir ela desde o ano passado. Campanha de popularização do teatro da dança, E aí, eu ficava com muita vontade de ir, chama Banho de Sol, que é da Zula Companhia de Teatro. E elas fizeram um trabalho com mulheres encarceradas. E a peça é o produto dessas oficinas que elas fizeram com essas mulheres, assim. É bonito demais, assim, é muito emocionante. Então, assim, eu recomendo muito quem puder assistir. Quando tiver em cartaz, não tá em cartaz. Mas, assim, já fica a dica pra quando você vê lá Banho de Sol, você fala, meu Deus, preciso ir. Legal. É muito bom. Show. Quem vai? Deixa eu falar a minha aqui. Tem um livro do Antônio Carlos Costa. Pô, Convulsão. Pegou total. Era sua. Pegou total. Convulsão Protestante, era esse? Vamos falar junto aqui. Isso, perfeito. O Antônio Carlos fala junto. Esse livro é muito bom, assim, né? E ele tem um trabalho sensacional lá no Rio, né? De periferia e tal. E também, assim, a história é um pouco parecida até, né? Ouvindo vocês, o que ele fala no livro e tal, das coisas que ele começou a perceber de necessidade. Da ONG Rio de Paz, né? Da ONG Rio de Paz, isso. Mas é um livro muito bom, assim, de ler e entender, assim, né? Ele é um nome conhecido e um pouco polêmico, assim, mas quando você lê o livro, assim, entende a história dele, a história do movimento todo que ele faz ali, né? Você entende, assim, a importância do trabalho, do que ele está fazendo ali, mas vale ler. Convulsão Protestante, quando a teologia foge do templo e abraça a rua. Exato. Muito legal esse título. Antônio Carlos Costa. Bom, o que eu queria indicar é o Antônio Carlos Costa, assim. Boa, finge que nada aconteceu, né? Muito bom. Da teologia.
Enfim, Sim. não, mas é sério, assim, eu vim preparada com esse mesmo. Legal. Porque é um livro que me tocou muito, foi muito próximo ao processo do Origem até que eu li, assim. E é necessário que a gente tenha essa responsabilidade social enquanto cristãos, assim, e levar o evangelho para pessoas que às vezes precisam e têm uma dificuldade de acesso a muitas coisas que são necessárias, assim. E isso pode, às vezes, oprimir as possibilidades da pessoa. E quanto é importante a gente trazer e ampliar a possibilidade, assim. É um livro sensacional. E aí, o Origem. Pode? Opa, pode claro, só. claro. E assim, a gente tenta desenvolver algumas coisas, assim, mesmo, pra... E falando disso na prática, né? É, Do livro na prática, Exatamente. tá aí. pra que a gente continue existindo, assim. Continuar a existir pra gente é fé mesmo, assim. Que todo mês a gente fica pensando, será que a Origem vai ter mais um mês? Aí Deus dá, assim. Aí mês que vem, hoje a gente tá assim. Ô, Senhor. Deus. Sim. Enfim, nada, não. Uma resposta, oh Vai Deus, dar certo. abençoe esse celular. Mas Seba. E tudo que a gente tenta desenvolver, tanto dos eventos, tanto das peças, é para fortificar e fortalecer esse movimento para que ele continue existindo. A gente sonha muito para a Origem, a gente sabe que tem muito lugar que a gente precisa estar. Hoje a gente tem... conseguimos alcançar alguns lugares muito legais dentro da comunidade, até dentro do município, assim, das pessoas reconhecerem o trabalho. Mas a proposta aqui é para envolver quando tiver os espetáculos, quando tiver as mostras, as feiras que a gente faz lá, o Pocket, que é uma forma de arrecadação. Quando a gente tem o projeto de lançar as músicas que foram feitas autorais para os meninos no Spotify, então... de ouvir mesmo, engajar aí para que tenha vida longa, assim, a Origem é o nosso desejo, que a gente sabe que vai acontecer, mas quanto mais gente estiver junto, apoiando, isso pode ser mais fácil, né, mais simples. Sim. Qual que é o Instagram da Origem? @Origem Instituto. Origem Instituto. Legal, a gente vai botar o do Origem de vocês também. Acho que eu vou fala os acho que eu seus. vou me divulgar. Se divulgue, por favor. Gente, eu tenho um Instagram que eu coleciono escritos, assim, nada muito... eu Legal. coleciono escritos, assim, uma coisa poética, tá vendo? né? Sem modéstia, aberto, sem né? modéstia. Aberto. Só- Que é cotidianos com cotidianos. Olha só. Então, tô lá também. E aí me indiquei. Quem Escritos. quiser. Legal. Escritos. Artistas, né? Não tem jeito. Legal, Artista legal. não tem. Beleza. É isso. Muito obrigado, meninas. Honra ter vocês aqui. Muito legal. Nossa, ouvir tudo a honra isso. toda nossa. Pô, a gente agradece, até eu acho importante não finalizar sem a gente falar isso, porque no início do ano foi um momento muito difícil pra gente, assim, de acreditar naquilo que a gente estava fazendo, porque os períodos de férias também é muito difícil pra, sei lá, a gente continuar fazendo o trabalho e pensar nas arrecadações para que a gente se sustente a Origem. E aí foi um momento que a gente começou a ouvir muito o Vitral. Legal. E aí foi muito potente para que a gente acreditasse no que a gente estava fazendo, assim. A gente ouvia e, tipo, chorava, Não. mandava mensagem. Gente, vou só dar um par, desculpa. Eu comecei a ouvir Vitral por quê? Eu já até falei com o Bruno, falei assim, nossa, eu não ouvia podcast porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não sou uma mulher comum, né? Eu sou diferente, extraordinária, né? não sou ordinária. E aí eu não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu, sei lá, lavava a vasilha, eu ouvia podcast, falava, minha atenção fica dividida. E aí nesse dia eu tava numa bad. E aí eu falei, eu não quero assistir nada, eu não quero ver nada. Eu falei, tem o podcast dos meninos. E aí eu comecei a ouvir. E aí eu ouvi, gente, eu fiquei, tipo assim, a madrugada ouvindo. Eu ouvi os 3 primeiros assim, episódios. E Legal. fiquei assim, meu Deus, era disso que eu precisava. E aí eu fui mandando de madrugada mensagem pra ela. Mas você precisa ouvir, então é esse. Véi, a gente precisa sentar pra conversar. E aí a gente sentou. E aí foi assim, foi uma bomba de fé, assim, pra nós, assim, Legal, pra gente continuar legal. seguindo. Porque foi ano passado, o segundo semestre, foi uma parte do ano muito difícil pra nós duas, assim. E a gente começou esse ano, assim, fazendo essas conexões, né? Hoje a gente tá aqui, né? Olha que honra, né? Mas foi muito importante pra nós, assim, mesmo, esse contato. Desculpa. Não é isso, de finalizar, assim, agradecendo a participação, que pra gente é muito legal, que é algo que a gente tava ouvindo, assim, e o quanto é importante o que vocês estão fazendo, assim, valorizar, porque foi muito importante a gente ouvir o que a gente ouviu das pessoas, de vocês, e que fortaleceu muito
o nosso acreditar que o que a gente tá fazendo pode dar certo, ou de ter mais fé. Que tem de sentido, que tem gente que tá sentido. junto com a gente no mesmo Tem rolê, tem né? outras pessoas produzindo coisas legais, assim. Então, foi muito importante. Então, gratidão aí ao Vitral, a vocês. Legal. Que isso, muito obrigado, muito obrigado. Legal, isso dá um sentido pra parada, gente. Muito bom. Emoção total. É muito bom vocês estarem aqui. E quando eu conheci vocês, eu percebi que tinha um rolê, assim, que é da nossa galera, assim, sabe? Que é a galera meio afetada, né? Tipo, pela arte, pela cultura. Um povo que corre atrás de uns negócios que A gente tem muito é comum, muito né? difícil. Crente, pobre, Isso. artista. Que não dá dinheiro, corre atrás do negócio, mas corre atrás de coisas que fazem sentido, né? E coisas que trazem beleza ao mundo. Então, assim, eu tenho certeza que vocês acreditam nisso e a gente também acredita também nisso aqui. Então, enfim, galera, antes que a gente comece a chorar aqui, a gente vai terminar. Terminar de chorar. Gente, muito obrigado novamente por vocês estarem aqui. E na próxima vocês vão cantar. Fechou. Vai ser pra vocês lançarem já, vocês vão estar lançando. A gente já vai vir como duo. Isso, já como Já vai duo. ter nome que a galera Isso, vai exatamente. sugerir lá. Vote aí embaixo, aí, ó. Do que vocês acham. Do que vocês acham? Isso, que vocês acham que é bom. Isso. Maiara Maraísa não pode, elas não querem. Já falei, elas não aceitam. Mas é isso, galera. Dá um tchauzinho pra aquela câmera ali do meio. Ó, se você quer apoiar, apoie o Instituto Origem, apoie o Vitral Podcast. Não só fique no mundo das ideias, faça algo na prática e apoie as causas que você curte. Beleza? Obrigado, galera. Valeu, Até mais. Dá um tchauzinho pra Obrigada. câmera lá. Valeu! Valeu.